Que variação? Não entendi. No final, nos gráficos, nos resultados. Aí, a porcentagem do gap fraction deu um coeficiente de variação de 100. Eu queria entender melhor o que isso representou. Tá, tranquilo. A princípio é isso, basicamente. Mas tirando as dúvidas, deu para pegar alguma mensagem bacana? O que você achou? Assim, o que você entendeu do trabalho? Assim? Bora lá, então. Mano, eu fui mais, na sinceridade, eu interpretei mais os gráficos do que, eu não sei se esse era o objetivo, porque eu li de quarta para hoje, então eu vi que vocês tentaram estipular uma linha de biomassa através desses nove áreas, eu acho. Uhum. Eu entendi basicamente que teve parâmetros que correlacionaram muito bem com isso e foi correspondido através da idade das áreas, que faz sentido. Você pegar uma área já de mais de 100 anos, ter uma constituição de biomassa melhor do que áreas iniciais, mas também foi interessante ver que teve áreas de 22 anos que representou uma estrutura tão similar contra uma área de 100 anos. Uhum. Legal, Matheus. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma impressão que teve do trabalho, o que entendeu, o que não entendeu? Fiquem à vontade aí, a ideia aqui é a gente discutir, né? Vamos lá, pessoal, o negócio chama discussão de artigos. Quero ver discussão. Pode, nem que se quiser falar, li, não entendi nada, fiquei puto e não li mais nada. Fala, se foi isso que teve, pode falar também. Bom, se ninguém vai falar nada, eu não vou falar nada também, não. Caiu aí? Queria também falar um pouquinho. Eu também li o artigo principal. Para ser sincera, entendi, acho que a mensagem geral, né, sobre essa nova perspectiva, uma nova tecnologia, de usar isso em grandes áreas, isso vai minimizar o esforço em campo e viabilizar a restauração e o monitoramento em áreas extensas, né? Mas em relação aos índices, eu acho que eu fiquei um pouco perdida, assim, para avaliar o estágio de sucessão, sabe? Não entendi muito bem, assim, dei uma olhada na internet, mas também eu vi, tipo, algumas definições, mas eu não consegui trazer significado ainda, assim, tipo gap fraction, eu não entendi muito bem o que isso representa. E também fiquei em dúvida, assim como o Matheus, sobre o índice de Shannon de diversidade, né? Como que isso é aplicado, como que isso chega no monitoramento, num X de diversidade, observando, então, através dessa nova tecnologia, só pelo drone. Legal. Mas eu achei muito legal, até ia falar que, nossa, que trabalho foda, assim. Achei muito uma tecnologia super massa e que a gente vai conseguir, talvez, né, aplicar, com certeza, aliás, mas imagino que seja um grande desafio, mas que é viável, né, de ser aplicado
em áreas de floresta tropical, principalmente. Legal, Letícia. Acho que a ideia, quando eu mandei o trabalho, eu sabia já que ia surgir muita dúvida sobre, principalmente a metodologia, mas aí, se vocês conseguiram captar pelo menos a mensagem, que é a possibilidade do uso do drone e as variáveis que ele pode trazer e os benefícios, eu acho que já é o que tem que conseguir transmitir. Inclusive, eu mandei esse paper de propósito, porque ele foi publicado numa revista de biologia, e não foi publicado numa revista de sensoramento remoto, né? Diferente do segundo trabalho que eu mandei, era uma revista de sensoramento remoto, e o terceiro também é uma revista de floresta, né? Forest Ecology Management. Então, de maneira geral, a gente tem conseguido emplacar esses trabalhos em revistas na área de ecologia, né, na área de biologia, de floresta, e aí é sempre um desafio, né, tentar não deixar o paper tão complicado, mas às vezes é difícil. Mais alguém quer fazer algum... Tem um comentário no chat, né, da Vitória. Vamos ver aqui, estou sem microfone. Eu sei que por hora o custo é alto, mas seria uma alternativa utilizar os drones com o LiDAR para auxiliar nas análises de manejo de floresta tropical nativa, para a tomada de decisões dentro dos plantios de manejo? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu sim. Vou anotar aqui, tá? Em vez de eu ir respondendo, tinha um interessante. Uso para o manejo. Inclusive, a gente publicou um artigo hoje sobre isso. Só para vocês verem aqui, um artigo que saiu hoje, pessoal. Cadê? Remote Sensing, Manuscript. O artigo que saiu hoje é estimativa da biomassa na Amazônia, comparando LiDAR de avião e LiDAR de drone, DJI, né? E a gente vê nas figuras, vamos ver as figuras. Então, aqui é a área, né, que foi sobrevoada na Amazônia lá. E aí, olha a diferença, que interessante. O LiDAR do drone, muito mais denso, né, com LiDAR de avião. E aí tem outros trabalhos. Esse em particular, ele não é sobre manejo, né? Mas tem outros trabalhos que estão sendo publicados aí mostrando a eficiência dos dados LiDAR para fazer o planejamento do manejo, para fazer também a inspeção para ver se o volume de madeira cortada foi adequado e também o monitoramento depois dos anos, né? Então, o LiDAR ele é interessante que ele tem essa múltipla funcionalidade, assim, né? Você sobrevoa o local antes de fazer o manejo, antes de fazer a exploração, você consegue fazer todo o seu planejamento, aonde você vai colocar as parcelas de campo, aonde você vai fazer os trilhos de arraste, né? Como que você vai escoar a madeira, aonde você vai colocar os pátios para fazer o acúmulo da madeira, né, para colocar as toras, etc. Então, o LiDAR propicia todo esse estudo, desde o terreno, do planejamento, à posterior inspeção, aí, né, de você sobrevoar após a exploração. Tem alguns papers já publicados, eu posso mandar referência, se alguém quiser, só perguntar por e-mail, de alguns trabalhos nesse sentido. Respondendo a pergunta da Vitória, aí. Mais alguém, pessoal? Oi, Danilo, tudo bom? É o Guilherme aqui. Opa! E aí, tá me ouvindo? Oi. Sim. Eu li o artigo principal, eu não li os outros. Eu achei bem interessante, apesar de ser um artigo que, assim, apresenta bastante dificuldades para um público mais leigo, assim, dessa área de sensoriamento remoto. Mas eu achei muito bacana que vocês explicavam alguns termos dentro do artigo e citando outras fontes para ir atrás. Talvez se eu tivesse lido os outros eu entendesse mais algumas coisas. Eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, das métricas, essa questão de índice de massa foliar, né?
de área foliar. Como é que o drone, o LiDAR, ele diferencia um galho de uma folha, por exemplo? Porque é tudo ponto, não é? Não. Então, como é que é um modelo assim para inferir o índice de área foliar nesse caso? Então, pessoal, eu vou responder já a sua pergunta, porque também foi uma dúvida da Letícia e também uma dúvida do Matheus, né? Como é que é feito? Cara, essa modelagem, ela é bem descrita num outro trabalho, que também é do meu doutorado, que é esse trabalho aqui, ó. Pois é, eu vi que você citava esse como descrito em tal artigo, tal, aí, sei lá, como eu não tive tempo de ler. Não, mas ele é complexo, tá? Ele é só se você for realmente querer se aprofundar na metodologia e querer usar, porque não é uma coisa tão trivial e não tem necessidade de você ficar quebrando cabeça se você não for usar. Mas quem se interessar amanhã, depois de amanhã, quiser fazer essa modelagem, eu acredito que esse paper aqui não é porque é meu, não, mas por causa que eu destrinchei mesmo esse assunto. O cara que criou essa metodologia, que desenvolveu bastante, ele é o segundo autor, que é o Scott. E durante o doutorado, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei com 8 meses lá com ele, então eu aprendi, me aprofundei bastante nessa metodologia, e um dos trabalhos que eu desenvolvi lá com ele foi esse paper aqui. E aí, o que acontece? Você tem os voxels dentro da floresta, né? Você tem as caixinhas dentro da floresta. A gente pega os dados LiDAR, que é essa nuvem 3D aqui, e você transforma ela em várias caixinhas, né, que a gente chama de voxels. Voxels é tipo o pixel 3D, né, é informação digital num volume. E aí a gente consegue ver quantos pulsos LiDAR estão entrando e saindo de cada voxel, né, que o sensor LiDAR está emitindo um monte de pulsos, e a gente consegue ver quanto está entrando e está saindo. É muito parecido com aquela metodologia que a gente consegue ver o nível... a concentração de uma substância numa determinada solução, né? A gente tem um pote com água, e aí você joga alguma química lá, alguma coisa, alguma solução, alguma substância, e gera uma solução, e aí você põe naquela maquininha e vê a absorbância, né? Alguém deve ter feito já essa disciplina na parte de biologia, biologia celular, alguma biologia bioquímica, sei lá. E aí a gente calcula a absorbância. E como que isso é calculado? É a partir da quantidade de luz que está sendo emitida e quantidade de luz que está sendo... que está atravessando, né, esse pote seu que está com a solução. E a lei que a gente está fazendo a mesma coisa, chama Lei de Lambert-Beer. E é basicamente com isso, entendeu? Então, a gente tem a quantidade de pulsos entrando, olha a fórmula aqui, ó, quantidade de pulsos entrando e quantidade de pulsos saindo, e o logaritmo natural disso. Não se preocupem com isso aqui, não, isso aqui é uns fatorzinhos de correção. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? É a quantidade de pulsos que estão entrando e saindo, e a gente consegue ver a concentração de folha que tem ali e de tronco, né, de galhos. Essa pergunta que o Guilherme fez é muito pertinente. Inclusive, alguns trabalhos não chamam de leaf area density, ele chama de plant area density. Em vez de ser LAD, é PAD, com P no início, tá? Em vez de ser LAI, é PAI, seria Plant Area Index. Então, e aqui tem toda a metodologia que é realizada, tal, mas eu consigo chamar de Leaf Area Index por causa que a gente usa um fatorzinho de correção aí a quantidade de planta, a quantidade de folha está muito relacionado, entendeu? Então, a partir do momento que você tem um fatorzinho de correção, você consegue chamar de Leaf Area Index ou Leaf Area Density. Mas, de fato, tem galho no meio, tem um monte de coisa, mas daí você usa um fatorzinho para conseguir converter e eliminar os galhos, vamos dizer assim. Tudo bem, pessoal? Não é tão trivial, é meio complexo. Se alguém quiser se aprofundar nisso amanhã, depois de amanhã, é só entrar em contato e aí ler esse paper aqui que vai dar uma base inicial. Entendi. Obrigado, Danilo. Achei... Assim, entendi, né? Entendi o seu ponto. Achei interessante. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre esses voxels, que são esses pixels tridimensionais, que eu achei uma dimensão muito grande.
mas não necessariamente é, tipo, igual um pixel de uma tela, que é a menor unidade possível. Tipo, nesse pixel tridimensional, eles usam isso até em design de game também, né? Para fazer essa coisa de pixel 3D, assim. Pra, como bater isso no georreferenciamento. Mas, na verdade, cabem vários pontos nesses voxels. O voxel, ele não pode ser tão pequeno. O voxel, ele não pode ser tão pequeno, porque tem que ter informação, entendeu? Quanto mais, isso é uma coisa que eu discuto no paper aqui, ó. No título do paper, eu analiso a densidade de pulsos, né? Cadê? A densidade de pulsos, quanto que, então, um drone vai ter uma modelagem melhor que um avião, porque a densidade de pulsos ali é muito maior por área. E a área amostrada. A área amostrada é o tamanho do voxel. Então, você não pode fazer voxels muito pequenos, que daí você passa a não ter tanta informação, entendeu? E também você não pode ter voxels muito grandes, senão a sua modelagem vai perdendo a acurácia também. Então, e aí esse paper discute isso, como fazer a sinergia, né, entre a densidade de pulsos e um voxel razoável aí de amostragem. Então, mas não pode ser muito pequeno, porque senão você não tem informação suficiente e acaba enviesando seus resultados. Vamos lá, acho que tem mais pergunta aqui. Danilo, parece uma quantidade muito grande de dados. Parece distante para mim gerenciar todos esses dados, analisar e ver as correlações. Poderia falar um pouco sobre como é trabalhar com esse tipo de dado? Então, Daska, essa é a nova era que a gente está vivendo, né? Claro que a parte de sensoriamento remoto, vamos dizer assim, sempre foi uma área muito carregada de informação, né? Imagens de satélite, o LiDAR agora, e essa foi uma das razões que eu acabei aprendendo R, né? Logo no mestrado, quando eu comecei a trabalhar com dados LiDAR, eu vi que não ia ser possível trabalhar no Excel. É impossível, o Excel nem abre. Né? São milhares de milhões de linhas. Então, eu fui obrigado a trabalhar no R. E aí, ainda bem, né? Que daí eu desenvolvi bastante e hoje em dia conquistei muita coisa graças a esse aprendizado no R. E é isso. Na verdade, trabalhar com pouca informação ou com muita informação não faz tanta diferença, assim, contanto que você trabalhe num software que dê conta, né? Eu acho que... E hoje em dia, até informações que a princípio eram pequenas, não estão mais pequenas, porque, beleza, vamos fazer um inventário florestal. A gente vai trabalhar com as parcelas do Neo4. Só que amanhã, depois de amanhã, vai vir algum pesquisador internacional aí, ou alguém do Lastrop, falar, eu quero trabalhar agora com todo o banco de dados do Second4. O que é o Second4? Second4 é um grupo que o Brancaleon faz parte, de um monte de gente do mundo inteiro que tem parcelas em florestas tropicais, e eles reúnem todo esse banco de dados num lugar só. Quem organiza isso é o Lawrence Porter, lá da Universidade de Wageningen, lá, que é um dos parceiros da Holanda, do Neo4. E aí você vê, você começa a trabalhar com um banco de dados super sofisticado, e aí o Excel já não dá mais conta, você não consegue mais processar isso em planilha simples, né? Então, é isso, pessoal. Acho que quem quiser trabalhar com análise de dados mais profunda, assim, tem que começar a trabalhar no R, se familiarizar com esse tipo de linguagem de programação, que não é tão complicado, mas precisa começar, né? Precisa começar a enfrentar, mas esse é o caminho. E aí, galera, mais alguma dúvida sobre o trabalho? Eu vou apresentar o trabalho aqui, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá, pessoal, então é o seguinte. Então, esse aqui foi o trabalho que eu enviei para vocês, né? O que foi esse trabalho aqui? É um banco de dados lá da Costa Rica. Quem é dona desse banco de dados de campo é a Robin Chesden. A Robin Chesden, ela é parceira do Pedro aí, ela já visitou a Exalc algumas vezes, é uma pesquisadora de 1000 anos já,
já é uma tiazinha aposentada, super simpática, inclusive ela é super ativa no Facebook lá, comenta as coisas também, e ela é fera, ela é referência internacional na área de restauração. E ela tem essas parcelas lá na Costa Rica, que ela monitora aí há mais de 20 anos. E o Eben é o dono do sistema LiDAR, né, que monitora, que fez as coletas. Então, essas são as parcelas, né, que existem lá, não são muitas, são cerca de 9 parcelas, se não me engano, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas. Algumas dessas parcelas estão em florestas secundárias, né, florestas em regeneração, e tem umas 2 ou 3 que estão em florestas maduras. Vamos ver, essa tabela aqui, ela mostra bem isso. Cadê a tabela aqui? Né, então, aqui, ó, tem essa tabela 1 fala cada parcela e a idade. Então, essas duas aqui, ó, elas têm mais de 100 anos, seriam a nossa referência. E todas as outras 7 parcelas têm essa idade aqui. Tá? E aí, essas são as métricas aí, né, os índices que o pessoal ficou com bastante dúvida. E aí, uma das razões que eu sugeri esse paper para vocês é que, por incrível que pareça, esse trabalho aqui é um dos que mais dá exemplo, né? Tem essa figura relativamente didática aqui, falando sobre as variáveis, né? Então, o drone coleta os dados aqui com o LiDAR, e aí, a partir da nuvem de dados, a gente faz aquela modelagem que eu expliquei para vocês agora há pouco, com os voxels, e a gente tem o perfil de vegetação, né? E o que é o Leaf Area Density? É a quantidade de folha que você tem por volume de floresta. Por isso que fala que é metro quadrado de folha por metro cúbico de volume, né? E aí você tem a distribuição das folhas ao longo do perfil vertical da floresta. E quando você soma tudo isso, se eu somar todo esse vertical aqui, eu vou ter o Leaf Area Index, né? Que daí é metro quadrado de folha por metro quadrado de terreno, né? Então, o Leaf Area Density nada mais é que a decomposição do Leaf Area Index ao longo do perfil vertical. Tudo bem, pessoal? E aí, o que a gente faz aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento aí e falar, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, uma parte que eu pintei de vermelho aqui, que eu chamei de understory, que é o subbosque. Então, a gente tem o Leaf Area Index de toda a vegetação e também consegue calcular o Leaf Area Index do subbosque. E esse índice, pessoal, o Leaf Area Index, ele é amplamente utilizado na ecologia, tá? Na ecologia florestal, porque ele está muito relacionado à eficiência da floresta sobre fotossíntese, né? O que faz fotossíntese? É a quantidade de folhas. Então, a princípio, quanto mais folha você tem, maior a eficiência fotossintética dessa floresta, né? E entendam que é como se fosse camadas de folha, assim, né? Quantas camadas de folhas eu tenho até chegar no solo? Isso, basicamente, é o Leaf Area Index. Por isso que é 1, 2, 3, né? Na Amazônia, o Leaf Area Index é, em média, 6. Né? Ou seja, antes se você mergulhar na floresta lá, se você fosse uma varetinha e mergulhasse na floresta, você ia, em média, tocar 6 folhas antes de chegar no solo, tá? Isso é o Leaf Area Index. E aí, então, da nuvem de dados LiDAR, eu extraio essa informação de Leaf Area Density, Leaf Area Index, ok? E depois, com a nuvem, eu extraio o Canopy High Model, que daí eu pego só a superfície, é como se eu jogasse um lençol em cima dessa nuvem aqui e analisasse só os valores desse lençol. Eu transformo isso numa imagem raster, né, uma imagem de pixels, só com a altura da vegetação. E aí eu consigo extrair disso a altura do dossel. O que seria a altura do dossel? É fazer a média. Eu pego todos esses valores aqui, ó, que vão em torno de 5 a 35 metros, que são a altura máxima do dossel florestal, e aí eu tiro a média. E aí eu tenho a média do dossel. O gap fraction é eu ver quantos pixels são abaixo de 5 metros. Tá? Então eu pego aqui, quantos pixels aqui são abaixo de 5 metros?
proporcionalmente, nessa área, quantos são abaixo de 5 metros? Então, isso basicamente é o gap fraction, tá? E a heterogeneidade espacial é o desvio padrão. Então, eu posso pegar esse monte de alturas aqui, fazer a média, e vou chamar de canopy high, e posso pegar o desvio padrão, que eu vou chamar de spatial heterogeneity, tá? Agora, quando vocês lerem no material em metros lá, talvez vai ficar mais claro. Opa, alguém mandou alguma pergunta aqui, vamos lá. Danilo, qual a margem de erro desses dados? É muito preciso? Gabriela, essa imagem aqui, ela tem uma resolução de 1 metro, tá? Em termos de resolução. Sobre o erro, o LiDAR, ele é extremamente preciso, tá? Atualmente, você pode confiar, você vai medir a altura de uma árvore em campo, um clinômetro. Ou você pode voar com um drone e pegar a altura dessa árvore. A medida que o drone vai fazer, que o LiDAR vai fazer, é melhor do que a sua medida em campo. Tá? Então, o LiDAR, ele é absurdamente acurado. A limitação vai ser como você vai tratar esses dados. Se você vai tratar da maneira correta, se você vai utilizar os algoritmos corretos para classificar o solo, né? Porque ela é uma nuvem de dados. Então, o primeiro passo para você trabalhar com uma nuvem de dados LiDAR é você classificar quais são esses pontos que atingiram o solo. Que ele é basicamente isso, é uma nuvem de dados. Só que daí você joga um algoritmo que vai identificar o que é solo. Algoritmos automáticos, tal. Ele é bem complexo, mas você não precisa conhecer muito. Você aplica o algoritmo lá e vê se faz sentido. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a maneira que você vai tratar esses dados que vai determinar o tão acurado que isso vai ser, né, o tão realista. Mas os dados LiDAR atualmente, ele tem sido utilizado nos últimos 20 anos já, ele não é uma ciência muito nova, né? As aplicações são novas, mas a metodologia é relativamente antiga, e está mais que provado que é super acurado, assim. O pessoal já tem substituído dados LiDAR por campo, já, para fazer várias inferências, entendeu? Então, ele é bem acurado. Agora, essa modelagem de Leaf Area Index aqui, aquele paper que eu apresentei para vocês, ele faz uma certa validação, mas ainda precisa ser mais validado. É uma metodologia relativamente nova, dos últimos 5 anos, 6 anos que o pessoal tem utilizado mais, mas precisa alguém validar de fato. Mas já tem vários indícios de que essa informação é bem interessante e faz sentido, tem coerência com a realidade. Bom, vou continuar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí. Galera, esse Leaf Area High Volume, ele é mais complexo. Esse daqui eu tenho certeza que ninguém entendeu nada. Esse Leaf Area High Volume, ele foi apresentado num outro trabalho, que é um trabalho que eu sugeri a leitura, que é esse aqui. Né? Esse trabalho eu sugeri a leitura para vocês. Ele é interessante porque ele trabalha com várias tipologias, tá? Esse outro trabalho. Então, é muito parecido com o que a gente quer fazer no New4. A gente vai ter várias tipologias diferentes, uma floresta secundária, que era pasto no passado, uma floresta secundária que era plantio de eucalipto no passado, uma floresta madura, um plantio de monocultura de eucalipto e um plantio de nativas. Essas duas aqui são plantio de nativas. E aí, e agora, os perfis de vegetação aqui, né? Olha que legal. Você vê que cada tipologia teve uma resposta diferente. Esquece esse gráfico da direita aqui, olha só por a esquerda aqui. Você vê que cada tipologia teve uma resposta diferente, né? Do perfil de vegetação. Em marrom aqui foi a floresta de eucalipto. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a floresta de eucalipto, ela quase não tem vegetação. E aí ela passa a ter mais vegetação aonde? Lá em cima, né? Ela tem um pico. O plantio de nativa, que é esse preto aqui, também acontece a mesma coisa, galera. Ela tem um pico. Por que o plantio de nativa tem esse pico aqui, ó?
Porque apesar de ser um plantio de alta diversidade, é um plantio equiniano, tem a mesma idade, né? É um plantio de alta diversidade, mas tem a mesma idade. Tudo aqui tem cerca de 15 anos. Então, você acaba tendo a densidade de vegetação concentrada na copa das árvores, e muito pouco subbosque, você quase não tem subbosque, ó. Já uma floresta madura, que é esse verde aqui, ó, você vê que ela é mais alta, é mais bem distribuída a vegetação. Olha, ela é a mais alta de todas em termos de nativa. Essa azul aqui também é floresta nativa em regeneração natural, mas por que ela é tão alta? Você vê que ela vai mais alta que a floresta madura, porque ela tem eucalipto no meio. Ela é uma floresta secundária que se desenvolveu onde tinha eucalipto antes. Então, ela tem essa distribuição bem homogênea, que é típica de uma regeneração natural, que é igual ao vermelho. O vermelho também é uma regeneração natural. Só que no passado, o vermelho aqui era pasto. E aí você vê que essa vegetação vermelha, que é uma floresta secundária, ela é mais baixa, ela tem mais subbosque, ó. Ela tem muito mais subbosque que a floresta madura. Olha que interessante. A floresta madura, que é essa verde, tem menos subbosque que a vermelha, que é uma floresta secundária. Vocês estão pegando, galera? Olha que interessante tudo isso. Eu tô descrevendo todo o comportamento da distribuição da vegetação ao longo desses perfis aqui, né? Eu acho que agora talvez vocês pegaram o insight de como que pode ser útil, né, esses perfis de vegetação. E aí, o que a gente fez, aquele Leaf Area High Volume? Aquele Leaf Area High Volume é basicamente a multiplicação de cada altura pelo respectivo volume de área foliar. Tá? Então, eu multiplico 1 vezes o valor de índice de área foliar, 2 vezes o valor de índice foliar, 3 vezes o valor de índice foliar. Encarem como se o índice de área foliar fosse área basal. Imagina você pegar e ponderar a altura das suas árvores pela área basal. Isso tem um nome, chama altura de Lorentz. Essa altura de Lorentz, ela pondera a altura da floresta pela área basal. Então, ele pega a altura das árvores e vai vindo. O diâmetro a 1,30, o diâmetro a 2 metros, o diâmetro a 3 metros, o diâmetro a 4 metros, o diâmetro... Não pela área basal, desculpa. Pela área seccional, porque a área basal é 1,30, né? Mas imagina agora você pegar todas as áreas seccionais e ponderar a altura da floresta por essas áreas seccionais. Então, é basicamente isso que aquele Leaf Area High Density faz, tá? Inclusive, eu acho que eu até falo da altura de Lorentz aqui, deixa eu ver. Não sei se é assim que escreve. Enfim. E aí, nesse trabalho aqui, teve uma relação muito boa com a biomassa, ó. Porque o que acontece, galera? Existe essa relação clara que a gente achou no paper da Costa Rica aqui, ó. Nesse paper da Costa Rica, eu acho um gráficozinho lindo, ó. Entre a altura da vegetação e a biomassa, ó. A altura da vegetação, que é o eixo X, e a biomassa. Você vê que tem uma regressão linear perfeita aqui. Mas, galera, esse foi um ponto que esses dias na apresentação da Thaís, não sei se vocês lembram, que ela falou tal do modelo de biomassa, e daí ela comentou que não está mais coletando altura. Galera, no mesmo instante eu mandei um e-mail para o Pedrão, falando, Pedrão, você volta a coletar a altura da floresta. Tem que coletar a altura. Por quê? Porque, galera, cada floresta tem uma alometria diferente. O que é a alometria? É a relação diâmetro-altura. É a relação altura do dossel e biomassa. O diâmetro e a altura, a relação diâmetro e altura de um eucalipto é completamente diferente de uma floresta secundária, com espécie X, Y, Z, ou com espécie H, Y, F, entendeu? Uma floresta madura. Então, quando você pega uma equação generalista, que foi modelada com bancos de dados do mundo inteiro, ou seja lá o quê, e aplica para o seu banco de dados, você não está sendo muito fiel. E o nosso trabalho, ele trabalha com essa múltipla informação de sensoriamento remoto, altura das árvores, altura do dossel. Então, a gente precisa da altura das árvores. E aí que entra a sacada dessa métrica nova, que é o Leaf Area High Volume, que ela consegue pegar, como ela multiplica a altura pelo índice de área foliar, ela consegue pegar as diferentes alometrias. Então, você consegue gerar uma equação universal.
É como se com uma equação só você conseguisse falar a volumetria de qualquer floresta, que é o que esse gráfico da figura 5 do outro trabalho que eu sugeri para vocês está mostrando, tá? Uma equação só para todo mundo. Ó, percebam que tem todas as tipologias aqui, ó. E uma equação só. Tudo bem, pessoal? E aí tem esse outro índice aqui, que é o Shannon. O que é o Shannon? O Shannon é um índice de equitabilidade. Vocês estão aí ainda, eu estou falando aqui, daqui a pouco tem mais ninguém, daqui a pouco eu estou falando sozinho. Tem 21 pessoas aqui, então tá bom. Galera, o índice de Shannon é um índice de equitabilidade. Existem vários índices de diversidade. Um índice mais famoso de diversidade é a riqueza. A riqueza todo mundo conhece. É basicamente o número de espécies. Tá? É o índice mais comum e simples da gente entender. Já o índice de Shannon, ele é um índice de equitabilidade. Ele é influenciado pela riqueza também, só que ele pretende ser um índice mais de equitabilidade. O que é equitabilidade? O que vocês acham que é mais diverso? Uma floresta nativa, que você plantou ali com vários indivíduos diferentes, e tem 7 espécies. Tem 7 espécies lá. Ou uma outra área. Uma outra área é um plantio de eucalipto enorme, é quase tudo eucalipto, mas junto com os eucaliptos, tem 10 indivíduos ali de cada espécie. Um indivíduo de cada espécie, mais 10 indivíduos. Ou seja, na área que tem só eucalipto, você tem cerca de 11 espécies. Mas é quase tudo eucalipto. E na outra área, você tem só 7 espécies, mas é muito mais distribuída. Qual que é mais biodiversa? A área que tem 11 espécies ou a área que tem 7 espécies? Em termos de riqueza, a área que tem 11 espécies é mais rica. Mas em termos de equitabilidade, ou seja, a proporção da distribuição das espécies, ela está completamente desequilibrada na área que tem um monte de eucalipto. Então, a riqueza, a equitabilidade, ela é maior na outra área. Então, é isso que é equitabilidade. Ela mede a dominância. Ela vê se nenhuma espécie ou se nenhum conjunto de espécies está dominando sobre as outras. Tá? Então, isso que o índice de Shannon tenta capturar. E aí, quando eu aplico esse mesmo índice que mede a equitabilidade das espécies no perfil de vegetação, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo se nenhuma concentração de vegetação está muito concentrada. Por exemplo, qual, galera, vocês acham que tem maior equitabilidade? O perfil de plantio de nativa, que é esse preto, ou esse perfil de regeneração natural, que é o vermelho? Qual que vocês acham que tem maior equitabilidade? Esse perfil preto ou esse perfil vermelho? Considerando que cada altura é como se fosse uma espécie. Cada altura aqui, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, é como se fosse uma espécie. E aonde você tem maior concentração de vegetação? A sua vegetação ela é bem distribuída ao longo do perfil vertical? Ou ela está concentrada em algum determinado estrato vertical? Existe alguma dominância de altura? Não é espécie mais que domina, mas de repente é um estrato. Vocês entenderam, pessoal? Então, me respondam isso. Qual que tem maior equitabilidade ou índice de Shannon? Esse perfil preto de uma floresta nativa plantada ou esse perfil vermelho de uma floresta nativa de regeneração natural? Qual que tem maior equitabilidade de índice de densidade área foliar? Alguém se arrisca a falar? Pode gerar uma confusão, como a Bruna falou aqui. São próximas, mas não são muito próximas. Você vê que o vermelho, ele está bem distribuído aqui, ó. E depois, o preto não tem nada, daí dá um pico, e depois não tem nada de novo. O vermelho não, ó. O vermelho ele já começa bem, ele vai bem distribuído. E qual que tem maior equitabilidade ainda? O verde, ó. Tá? O verde. O verde é o que tem maior equitabilidade
Então, o índice de Shannon do verde é maior que o do vermelho, que é maior que o do preto. Porque o verde, ele é uma floresta madura, o vermelho é uma floresta em regeneração natural, e o preto é uma floresta plantada de nativa. Sacaram, galera, o que seria o índice de Shannon do perfil de densidade de área foliar? É isso, é ver se nenhuma altura está dominando muito. E aí a gente tentou relacionar isso com diversidade, mas não deu muito bom, não. Aqui deu, na verdade, galera, esse negócio de estimar diversidade com dados slider é meio furada, tá? Eu já adianto já. Porque é muito complexo, você pode estimar diversidade. Aí você pode falar, mas tem um monte de paper fazendo isso. Tem um monte de paper fazendo isso lá em floresta temperada, que tem 5 espécies, 6 espécies. Agora, nas nossas florestas, eu estou para ver um paper que fez isso de maneira boa. É super complexo e complicado. Alguma dúvida, galera? Alguma questão? O pessoal tá aí ainda, ó. Caramba, vocês estão aguentando firme. Ixi, tem um monte de coisa aqui. 7 espécies. O preto, fiquei confusa. Vermelho. Faz sentido, talvez tenha mais variação. Sim! Sim, o que, seu Ló? Valeu, galera. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Vamos matar esse paper aqui, tá? Tá chegando ao fim. Então, é isso, pessoal. E aí, a gente tem todas essas variáveis. Daí, o que a gente consegue ver? Agora que a gente entendeu toda a bagaça, vamos ver os resultados. O que a gente consegue ver? O gap fraction. Vocês lembram o que é o gap fraction? É quantos pixels baixos a gente tem, que está relacionado com clareira. Esse gap, galera, vocês têm que entender como se fosse clareira. E aonde tem mais clareira? Numa floresta secundária ou numa floresta madura? Numa floresta madura tem mais clareira, né? A floresta secundária, galera, vocês que já fizeram os inventários aí, é quase insuportável vocês andar numa floresta secundária, numa floresta em regeneração. O dossel fechado, subbosque fechado e quase tudo. Aí tem um monte de liana e tal. Enquanto uma floresta madura, não. Uma floresta madura, ela é mais alta, ela tem ali uma árvore que caiu, né? Já é uma floresta mais madura, já tem uma sucessão acontecendo ali, abrindo clareira. Então, você tem mais gaps, né? Você tem mais clareiras. Enquanto uma floresta secundária, não. Uma floresta secundária, ela é mais fechada, né? Ela não tem árvores muito velhas que caíram e abriram gaps. Certo, pessoal? Faz sentido? Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Você vê que as florestas secundárias que estão aqui, ó, tem um gap fraction menor que essas duas florestinhas maduras aqui. Sobre a heterogeneidade espacial, vocês lembram o que é heterogeneidade espacial? É o desvio padrão desse negócio aqui, ó. É o desvio padrão disso aqui, ó. Tá? E a média disso daqui é a altura do dossel, que eu relacionei com a biomassa. Então, aonde tem mais heterogeneidade no dossel? Em floresta madura também, né? Por quê? Porque a floresta secundária, ela vai crescendo ali, ela vai crescendo meio que junto, aí forma aquele tapetão. Já numa floresta madura, já começa a ter aquelas árvores emergentes, aquelas árvores mais velhas, aí cai uma árvore, forma um gap, que também dá heterogeneidade. Entenda que o gap e a heterogeneidade, eles conversam, né? Porque a partir do momento que abre um gap na floresta, se criou heterogeneidade ali. Então, a floresta madura, ela também tem maior heterogeneidade. Então, essa heterogeneidade do dossel, ela é muito interessante para ver, para estudo de dinâmica. Você consegue falar coisas do passado com dados presentes, né? Normalmente, uma floresta com maior heterogeneidade no dossel vai ser uma floresta de maior turnover, de maior dinâmica de sucessão. Novos indivíduos vindo, indivíduos velhos morrendo. Normalmente, essas florestas com maior turnover vai ter maior heterogeneidade no dossel superior. E aí, florestas maduras têm maior heterogeneidade, que é o que mostra esse gráfico aqui. Tá? E tudo isso que a gente está falando, galera, está na discussão, tá? Eu já estou meio que discutindo os resultados, mas tem na discussão lá também. E aqui, ó, o que é isso daqui? É o índice de área foliar no understory, no subbosque. E aonde que tem maior subbosque? Na floresta secundária, né? Vocês fizeram inventário em floresta secundária aí, não é um saco fazer inventário, você vai, tem um monte de planta te cortando e você vai ficando louco, fora os pernilongos lá de Aimbi, né, mano? Tá até louco, ó. Mas é isso, galera, você tem muito mais subbosque, você tem muito mais densidade de vegetação
numa floresta secundária. Por quê? Porque os indivíduos estão vindo ali ainda, é muita luz chegando, a floresta é meio baixa, então você tem a luminosidade chega fácil ali, enfim. E enquanto uma floresta madura, não. A floresta madura você já tem maior fechamento do dossel, árvores maiores, né? E aí aquele subbosque mais controlado, já não é aquela concentração de indivíduos ali, tudo na sucessão natural vindo, né? Já é uma floresta mais madura, que tem uma maior quantidade de indivíduos maiores ali, sombreando e criando um ambiente mais livre para andar. Inclusive, por exemplo, você vai florestas sazonalmente alagáveis, tipo várzea e igapó na Amazônia. Nossa, você quase não tem subbosque. Diferente de florestas de terra firme, né, que não alaga, que daí você tem mais subbosque. E mais ainda você tem numa floresta secundária. Tudo bem, galera? Vocês estão seguindo aí o raciocínio? Como é que tá? Qualquer dúvida, interrompe e fala aí, hein? O pessoal tá ficando. Então, teve uns resultados interessantes aqui, pessoal. A biomassa não aumentou com a idade. Olha que loucura. Alguém se arriscaria a dizer por que a biomassa não aumentou com a idade? Não foi significativo, tá? Essa linha tracejada aqui está mostrando que não foi significativo. Por isso que não é uma linha contínua. Quem olha esse gráfico aqui, a primeira impressão, fala, teve um aumento. Não, não teve. Essa linha tracejada aqui é porque não foi significativo. Esse coeficiente aqui, não foi significativo, ele é maior que 0,05. Tá? O índice de área foliar também não teve alteração, e a altura do dossel também não teve alteração. Né? Não teve efeito da idade das árvores, nem na altura média da floresta, nem no índice de área foliar e nem na biomassa. Alguém saberia me dizer por quê? Alguém arriscaria um palpite? Então, galera, esse trabalho é uma cronossequência. Você sabe o que é uma cronossequência? É quando você analisa a idade das florestas, mas você não tem um inventário daquela floresta ao longo do tempo. Você não tem isso. Nesse caso a gente tem, mas eu não estou analisando esse banco de dados histórico, né? Eu só estou pegando as diferentes florestas no momento que eu voei com o drone. E beleza, essa floresta tem tantos anos, essa floresta tem tantos anos, e percebam que são florestas diferentes. E aí eu faço uma cronossequência. E a cronossequência, por motivos óbvios, ela não funciona tão bem. Para ela funcionar bem, você precisa de um N amostral, você precisa de uma amostra grande. Você precisa de 30, 40, 50, 100 parcelas para você ter um resultado consistente. Porque se você tem meia dúzia de parcela, que é basicamente o que esse trabalho tem, 9 parcelas, uma cronossequência pode não ser tão bem representada. Por causa que cada lugar é uma história. É uma árvore que cai ali muda tudo. Um solo diferente, uma espécie diferente, uma árvore que domina o dossel. Então é difícil, você não está fazendo de fato uma identificação histórica do seu sítio. Você não está indo todo ano lá durante 30, 20, 100. A gente não está há 100 anos mensurando essas árvores. Não, a gente foi em um momento só, mensuramos tudo e fizemos uma cronossequência. Entendeu, galera? E outra coisa, além da limitação da cronossequência, existe a limitação, não é uma limitação, mas uma propriedade desses dados, é que essas florestas elas não são tão jovens. A floresta mais jovem aí tem 20 e poucos anos. Tem floresta de 30, 40. Então percebam que não são florestas secundárias iniciantes. São florestas secundárias relativamente bem desenvolvidas. E alguns trabalhos mostram, inclusive esse trabalho que a gente está vendo agora, que florestas de 40 anos, 30 anos, já tem uma biomassa igual de uma floresta madura. Mas isso que é o doido. A biomassa foi igual. Só que o gap fraction não foi. A heterogeneidade do dossel não foi. A densidade de subbosque não foi. Então, existem outros parâmetros
que a gente não está acostumado a mensurar, porque é super difícil de mensurar. Como que você vai mensurar ali gap fraction em campo? Como é que você vai mensurar heterogeneidade do dossel em campo? Então, tem métricas aqui, que é o que a gente fala nesse paper, que graças ao LiDAR que a gente consegue fazer. Em campo seria insano. E essas métricas conseguem distinguir melhor do que métricas que antes a gente não conseguia, que é o quê? Que é biomassa. Normalmente a gente faz lá, mede o DAP e pega a biomassa. Mas essas florestas acumulam biomassa muito rápido. 30 anos, 40 anos, já tem biomassa igual a floresta madura. Só que não tem outros aspectos. Não vai ter a mesma riqueza, não vai ter a mesma equitabilidade de espécies, não vai ter a mesma heterogeneidade do oceano, não vai ter o mesmo gap. Certo? Sacaram a ideia, galera? Então, olha que louco, esse paper fala tudo isso, velho. Não é à toa que a gente emplacou ele numa revista de biologia, a Biotrópica, que é uma puta revista conceituada. Então, discutindo todos esses resultados malucos que a gente vai tendo, dando uma ênfase ecológica, começa a fazer tudo sentido, essas variáveis, né? E aí, depois vocês leem a discussão com mais carinho, vocês vão, tudo isso que eu estou falando está lá. E aí, quando vocês veem, aí tem no material suplementar, é claro que a biomassa aumenta com a idade, quando você analisa a floresta ao longo do tempo. Cadê? Não tem aqui. Vou ter que... O submetido, cadê? Vou mostrar no material suplementar, tem uma figura, vem uma pergunta agora. Só deixa eu falar disso aqui e vou ver a pergunta. Olha que interessante, galera. Cadê aqui, né? Que não tá aqui essa bagaça. Suplementar material aqui. Eu tô no artigo errado, mano. Aqui, galera, achei. Desculpa. Ó. Mas é óbvio que a biomassa aumenta com a idade. E isso a gente tem. Aqui, ó. Isso aqui é todas as parcelas. Isso aqui são as 9 parcelas, galera. Cada linha com uma cor aqui é uma parcela, tá? E olha como ela aumenta no tempo. Mas isso porque a gente tem esse banco de dados, igual eu falei para vocês, é o banco de dados da Robin Chesdan, que ela mede nos últimos 20 anos e etc. Então, a gente tem esse banco de dados que não é uma cronossequência. A análise que eu fiz no paper é uma cronossequência. Por quê? Porque eu utilizei dados LiDAR. E eu não tenho dados LiDAR dos últimos 20 anos. Então, eu peguei dados de campo somente de 2017. 2017 voou com o drone, 2017 eu peguei os dados de campo. Eu não utilizei esse banco de dados histórico. Eu só coloquei essa figura no suplementar para falar que a biomassa, ela é afetada pela idade. Ela é afetada pela idade. Só que a gente não achou no resultado do paper isso. Por quê? Por uma limitação da cronossequência, né? Mas você vê que, ó, as florestas maduras, você vê que, ó, muitas florestas já atingiram já a biomassa de floresta madura. Uma aqui até passou, ó. Tem uma doidona aqui que rebentou. Aqui são as duas florestas maduras, né? E aqui são as secundárias. Nossa, é doido, né, galera? Quando você começa a entender o paper todo, você fala, caralho, que louco! Nossa, quanta pergunta, vamos lá. Era essa relação entre heterogeneidade, abertura de dossel e florestas mais velhas que eu estava querendo entender melhor. Massa! Até tomar uma cerveja gelada com mais gosto mais tarde. Os gráficos deixam mais fácil a visualização da abertura de clareiras, dinâmica das florestas. Entra na pergunta que puxei no início sobre as tomadas de decisão dentro do manejo. Fica bem visível para definir o ciclo de corte. Auxilia os estudos... Exatamente. Vitória, tem, ó, esse trabalho aqui, ó. Quer ver um trabalho muito legal sobre utilização para o manejo? É esse aqui, ó. Daniel Papa. Tem umas figuras super legais. Esse trabalho da Forest Ecology Management. Vou mandar ele escrito aí. Depois você pesquisar e puxar aí.
Dá uma olhada nesse paper. É super legal. E aí o Daniel, ele é fera. O Daniel, ele é autor de todas as figuras bonitas que vocês veem, é ele que fez, tá? Essa figura... Cadê? Aquela figura muito louca que eu coloco nas minhas apresentações, essa daqui, é tudo ele que faz. Ele é meio que o meu assessor de figura. E ele é o primeiro autor desse trabalho. Ele fez um mestrado aí na Exalc. E ele publicou esse trabalho. É super legal. Aí ele mostra... O que ele fala basicamente nesse trabalho? Ele mostra como que os dados LiDAR podem diminuir o esforço de campo. Né? Olha o título. Classificação e estratificação da floresta para reduzir o esforço de campo. Ó. Reduce force. Que lembra que a gente tem que fazer inventário até atingir uma certa acurácia, menor que 10%, um erro menor que 10%. Só que se você sai colocando parcela aleatório, você vai ter que colocar muita parcela. Se você consegue identificar os estratos, quem fez a disciplina de inventário florestal aí vai saber o que eu estou falando. Se você faz um inventário estratificado, você consegue, com um número menor de parcelas, atingir a acurácia necessária. E aí, o que você faz? Você utiliza o LiDAR para estratificar a sua floresta. E é exatamente isso que o paper fala, tá? Então, quem tiver interesse. E aí tem outros falando de manejo, etc. Não é bem de manejo, mas é sobre manejo, é na Amazônia, né? E ele mostra alguns produtos interessantes. Mas tem mais papers, Vitória. Se quiser, depois me manda um e-mail lá que eu tenho uma lista de paper aplicado ao manejo. Tem um estudo que mostra que até 16 anos a biomassa consegue alcançar a quantidade de uma floresta madura. É bem rápido mesmo. Exatamente. Tem vários papers mostrando isso. Bom, é isso, galera. Eu acho que eu destrinchei relativamente bem esse trabalhinho aqui. Aí tem os perfis de vegetação de cada lugar, né? O que mais que tem aqui? Eu acho que eu destrinchei bem. Agora é mais discussão, etc. Então, eu indiquei para vocês esse daqui também, né? Que eu já dei uma destrinchada nele. Outro que eu indiquei para vocês, só para concluir aqui, mais 5 minutinhos, foi esse daqui, ó, que é muito parecido, galera. É o mesmo sistema, só que esse foi publicado lá em AMB, no experimento do Petrobras, tá? E esse daqui já é uma revista de sensoramento remoto. Já é uma revista mais técnica. Mesmo assim, a gente tentou dar um enfoque mais florestal e etc. Então, ele tem os diferentes tratamentos lá. Quem conhece o experimento do Petrobras lá, é um experimento de plantio de nativa, que foi feito manejos diferentes. Em algumas parcelas usou glifosato, na outras não utilizou glifosato. Em algumas parcelas, o espaçamento é diferente, né? Tem mais indivíduos ou menos indivíduos. E também tem outro aspecto, que é a composição de pioneiras e tardias. Então, é um delineamento experimental aí com 3 fatores, então tem um monte de combinações, né, um fatorial muito louco. E aí a gente analisou isso com os dados LiDAR, super interessante, enfim, é mais para vocês verem a metodologia parecida, tá? Aí, ó, biomassa, mesma coisa, ó, canopy high do LiDAR com a biomassa da floresta, e uma relação linear incrível. Só que lembrando, essa relaçãozinha linear, ela fica ótima quando você tem uma floresta. Na hora que você coloca um monte de floresta no jogo, a coisa começa a ficar mais complexa. E aí talvez você precise de mais variáveis. Talvez só uma variável não seja suficiente. Você precisa de um modelo múltiplo, né? E aí por isso que é importante a gente medir a altura das árvores. Tem que medir a altura das árvores, galera. E tem que aprender a usar o climômetro. E aí tem as variáveis todas, ó, a biomassa, o canopy high dos diferentes tratamentos. Aí tem que ver os tratamentos aqui, tá? Não vou ficar entrando muito detalhe, mas o gap fraction, vocês percebam que são as mesmas variáveis, é o mesmo sistema e a mesma figura feita pelo Daniel. E aí tem os vídeos no YouTube que eu sugeri para vocês, não sei se alguém viu, aí é só dar play e comer pipoca. E tem esse daqui também, que daí é uma revisãozinha de várias coisas, tá, pessoal? Esse paper aqui é um shared communication, aí faz um apanhado de imagem de satélite, LiDAR. Eu quis mandar um paper de LiDAR para vocês, porque é de fato o que eu sei fazer, tá? Eu fico falando de sensoramento remoto, imagem de satélite, não sei o que lá, mas eu sei mais em teoria. Na prática mesmo, eu sou bom em LiDAR, tá?
Então, eu não vou ficar também... Mas aqui eu fiz um Shared Communication, que é uma impressão. Shared Communication não precisa ter dados. Você vai lá e fala sobre um tema. E aí, 3 páginas aqui, e é isso. A gente, inclusive, foi capa, né, essa figura muito louca aqui. Adivinha quem fez essa figura? O Papa, lá em Roma. É isso, galera. Vamos abrir o que alguém quer fazer algum comentário, alguma impressão, falar, pô, agora eu entendi melhor, eu não continuo não entendendo nada. Quem quer falar alguma coisa, por favor? Esse pessoal é muito quieto, sou. Tá louco, mano. Próxima reunião, vocês têm que tomar cerveja antes, velho. Já começa um esquenta, 1 horinha antes, daí a galera fala. Danilo, a Bruna, obrigada por ter compartilhado isso com a gente, acho que foi bem enriquecedor, deu para pegar bastante coisa, principalmente no sentido de publicação, porque eu nunca publiquei em nenhuma revista, estou escrevendo um artigo, só que eu não sabia que tinha isso de, tal revista ela é um pouco mais... como foi que você falou? Mais técnica, outra revista não sei o quê, então é bom ficar atento a isso, achei bem bacana. Legal. Eu tô para desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso e eu tinha interesse em trabalhar com um LiDAR, assim, quero saber um pouco melhor para ver se tem condições de trabalhar com isso. Aí eu poderia entrar em contato com você, não sei? Claro, Bruna, pode ficar à vontade. Se quiser fazer um TCC com LiDAR ou com dados de drone de fotogrametria 3D. Eu estou nos Estados Unidos agora, né? Eu estou num isolamento aqui. Todos nós. Mas eu tô num estágio do pós-doc aqui, eu volto em outubro. Então, eu voltando em outubro aí, eu fico à disposição aí para desenvolver algum trabalho. Legal. Obrigada. Nada. E aí, galera, tem o pessoal gosta de escrever, né? O pessoal é meio tímido. Oi, Danilo, tudo certo? Beleza, quem que tá falando aí? Tem a voz da Isabela, é ela? Não, é Giovana. Giovana, A gente oi, não chegou a se conhecer. Então, eu estou fazendo estágio aqui no New For desde o começo do ano, e eu sou lá de Santa Catarina, né? Daí eu só queria falar um pouquinho disso que lá em Santa Catarina eu já tinha ouvido falar dessa questão do LiDAR, os professores traziam algumas informações, só que não tinha nada tão concreto assim, eu até estou repassando um pouco o que eu aprendo aqui para os meus amigos de lá, né? Porque o estado de São Paulo está bem mais evoluído quanto a pesquisa quanto a isso, né? E é bem interessante estar aprendendo um pouco mais. Que universidade você está lá? Da UDESC? Isso, é o UDESC, lá de Lages. Tem tem um cara bom lá, acho que é na UDESC, o... Schmalski? Lisenberg, um negócio assim, como é? É o... Veraldo? O Veraldo é o meu professor também. É o Veraldo e o professor Schmalski, que eles dão aula de sensoriamento remoto, geoprocessamento, né? E aí eles falam um pouco sobre o LiDAR, mas as informações que a gente tem lá tá bem desatualizadas. Mas o Veraldo é bom, ele é fera. Tem uma... Sim, preciso contar que é legal a gente estar disseminando um pouco essas informações, né? Porque o estado de São Paulo, querendo ou não, é referência do Brasil em pesquisa, né? Vocês são bem avançados. Não, legal, Giovana. Fica à vontade, tem as apresentações, os slides, tem o vídeo no YouTube, né, que o pessoal do Unifor colocou recentemente, divulga para o pessoal. Inclusive, esses dias uma amiga minha mandou uma foto, uma amiga minha professora numa da Bahia, lá, perto de Ilhéus, esqueci o nome agora. E aí o pessoal usando meus slides lá, ela tirou foto e me mandou, achei barato, falei, para usar mesmo, acho bom, tem que divulgar essa ciência aí. Mas então tá, é isso mesmo. Tá bom, obrigado, Giovana.
Bom, e aí, galera? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que foi bem de encontro ao que a gente propôs mesmo, de tirar as dúvidas, de discutir, de conversar. Obrigada a todo mundo que tem participado ativamente de todas as atividades, né, que a gente tem organizado aí, de capacitação técnica e científica. A gente vai continuar agora com os mini cursos, né, que foi também uma estratégia super legal de avançar nessas frentes. Então, a gente vai ter o mini curso de escrita científica e de análise de dados, aproveitando Legal. a sugestão que o Danilo fez. É imprescindível, né? A gente tem que, quem quiser trabalhar com isso tem que saber. E é isso. Muito obrigada de novo ao Danilo. E se mais alguém quiser comentar agora, últimas oportunidades. Mas valeu. Valeu, galera. Obrigadão. Foi um prazer. A Bruna está perguntando sobre curso de R. Bruna, se você colocar no YouTube aí, tutorial, R, alguma coisa, você vai achar um monte de coisa. Hoje em dia eu sou profissional em R, né? Eu sei bastante e eu nunca fiz nenhum curso, né? Foi mais por livro, apostila. Claro que é legal fazer um curso, mas para dar um pontapé inicial, o que não falta é vídeo tutorial no YouTube também. E vai ter um curso, né, Letícia? Que parece que a Caterine vai ministrar. É isso? Sim, então, exatamente. Tem o link de inscrição que eu mandei por e-mail. Então, quem quiser participar, vai participar. A gente vai mandar os convites. São do mesmo formato que a gente tem feito até agora. Então, vão ser cada mini curso, né? Vai ter o de escrita científica e o de análise de dados. O análise de dados dia 8, 10 e 12 de junho. E a Caterine também, que é super fera no R, também vai estar ajudando. E a gente está montando o cronograma, mas vai ser para todos os níveis, assim. Para quem não entende muito ainda, vai conseguir entender um pouco melhor com o minicurso. É lógico, né? É só uma pincelada. Tem muita coisa que cada um tem que ir também procurando de acordo com as necessidades e as demandas que vão aparecendo. Mas eu acho que o minicurso vai ser bem legal, sim. E vai dar essa noção, pelo menos básica, para quem quer começar e também aprimorar aqueles que já estão em desenvolvimento. Show de bola. Danilo, Oi, José. é o José também. Beleza. Já que você está falando de R, eu gostaria só de saber, a linguagem Python, ela é muito utilizada nesse contexto ou não muito? Então, José, a linguagem Python, ela é bastante utilizada, sim, principalmente quando você quer já utilizar o Python direto no QuantumGIS, por exemplo, e ela é muito boa também. Mas, basicamente, quando você domina uma linguagem, fica fácil utilizar outras linguagens, né? Esses dias eu precisei usar o MATLAB, que é uma outra linguagem, e você acaba pegando rápido. Mas a vantagem do R que eu vejo é que ele não é simplesmente uma ferramenta de processar dados, ele é uma ferramenta de analisar dados. Ele tem os pacotes de estatística, já tem tudo já, entendeu? Então, eu acho ele mais completo, assim, em termos de ferramentas. Mas o Python vai longe também, tanto o Python como o R vai longe, é bem interessante. Tem gente que só usa Python, né? Eu só uso R, mas é uma linguagem poderosa também. Vale a pena aprender também. Ah, tá certo. É que eu comecei a estudar um pouco sobre isso e eu comecei pelo Python, né? Com foco aí em geoprocessamento, justamente porque eu sei que o QGIS, o ArcGIS usa, mas como você começou a falar de R, não sei se eu deveria direcionar os esforços para R. Como eu estou começando, mas Python também tem aplicabilidade para sensoramento remoto e tudo isso, em questão de análise de dados mesmo, ciência de dados. Para ser bem sincero, se você está estudando um, você está estudando o outro. Como eu te falei, é muito parecido, assim, o importante é você desenvolver o cérebro de um programador, vamos dizer assim, né? Que uma coisa é você utilizar um script,
Por exemplo, galera, todo mundo pode aprender R. O R não é difícil, você usar um script pronto, você utilizar uma linha de comandos. Agora, é diferente quando você quer programar, você quer criar os seus comandos, a sua... Então, eu acho que tanto faz se você vai estudar R ou Python, tanto para um usuário comum, como para um programador para desenvolver um workflow, né, um trabalho. Porque é muito parecidas ambas as linguagens, o que vai mudar vai ser a sintaxe, mas as ações, os loopings, as funções, elas são muito parecidas. Então, José, eu acho que tanto faz, estuda aquela que tiver ao seu alcance no momento e se aprofunda o máximo que você puder em qualquer uma delas, que amanhã, depois de amanhã, independente de qual você for usar, vai ser rápido para você aprender a outra. Perfeito, obrigado, Danilo. E parabéns aí pela palestra, foi muito esclarecedor e muito bacana.